Boa noite a todos. O som está chegando bem aí atrás? Então, que a paz do Mestre Senhor Jesus se faça presente em nossos corações, que possamos nos unir em pensamentos, em sentimentos, nesse momento, sabendo que nós somos atendidos nas nossos pedidos, nossas dificuldades. E que essa casa de Sebastião Marte nos abraça nessa perspectiva de trazer a nós o conforto. Dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 171, temos como título Palavras de Mãe. Palavras de mãe é autoridade. Analisando palavras e mãe, a gente já vê que as duas palavras são de poder. Tanto que a palavra, eu tenho uma ideia, e só quando eu falo alguma coisa, aquilo que estava guardado na minha mente se torna comum a todos, que é a palavra. E mãe também gera vida, gera algo mais como a palavra também. Neste momento, estamos convidados em uma festa de casamento. Todos nós. E esse casamento se dá às bodas de Caná na Galileia, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 2, aonde começamos assim. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Nessa época, fazer uma festa de casamento e terminar o vinho seria uma grande aflição para aquelas pessoas que estavam ali naquela festividade, principalmente para aqueles que estavam se casando, aquela família que estavam ali oferecendo essas cerimônias. Então, alguém com um olhar mais apurado verificou que o vinho tinha acabado. E esse alguém é Maria. Vê a aflição daquelas pessoas naquela festa, daqueles servos que estão ali, e vê que o vinho tinha acabado. Para alguém ver que o vinho acabou numa festa, vamos considerar nós numa festa. Quando vamos para uma festa, dificilmente a gente vai se preocupar com o que está acontecendo em volta, a não ser aqueles que têm algum certo vínculo familiar. Caso contrário, iremos para uma festa como convidados. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Aí nós vemos uma fala de filho para com mãe. Quantos nós, como mães e filhos, já não falamos isso para os nossos pais? O que é que eu tenho a ver com isso? E Jesus é filho. Mas Maria, como mãe, o que será que ela falou? Não é registrado, mas nós, como mãe, o que diríamos? E Jesus ainda continua: ainda não é chegada a minha hora. Então ali Jesus pontua a diferença entre ele e Maria. Ele se lembra que ele tem uma missão aqui na terra. Maria sabe que Jesus é diferente, mas em algum modo ela não sabe qual é essa diferença dele com a missão que ele veio desenvolver. Mas naquele momento ela age como mãe e fala assim: meu filho, te vira, não é tua hora, mas o vinho acabou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que eles vos disserem.
Ou seja, Maria não diz nada a Jesus e se retorna aos servos que estão ali, responsável pela distribuição da bebida. E fala, fazei o que ele vos disser. Aí entramos na lição que nós vamos estudar hoje. Vamos passar de pincelada que Emmanuel nos traz. Ele lá nos fala que o Evangelho é um roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Todos os Evangelhos trazem Jesus como a figura mais presente naquele momento, fala da vida dele, e ele está ali no centro de tudo. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhes foram legítimos colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não podemos esquecer. Então toda lembrança que temos de Jesus está nos Evangelhos. Muitos dos Evangelhos, que são chamados de apócrifos, não estão na Bíblia, mas também trazem registro de Jesus. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Maria foi muito importante no cristianismo. E lá na Bíblia, nos Evangelhos, tem pouca notícia dela. No Novo Testamento tem 7 falas de Maria, nos 4 Evangelhos. Uma passagem no Atos dos Apóstolos, que ali Maria não tem uma fala, só tem ela é citada numa conversa. E citações a respeito só tem 3 menções. Então a Bíblia tem muita coisa que fala dos apóstolos, tudo, mas de Maria só temos essas pinceladinhas, como se Maria não tivesse sido importante para a vinda de Jesus aqui nesse planeta. As falas de Maria lá na Bíblia é registrado a questão da anunciação, quando o anjo Gabriel aparece para ela e fala que ela terá a gestação do Mestre, do Senhor, que virá modificar o orbe de alguma maneira, trazendo uma mensagem nova. Fala também da visitação dela a Isabel, que há um diálogo ali. E na apresentação de Jesus no templo, que também tem um diálogo. E na boda de Caná, que é o que nós estamos vendo hoje. Maria, depois que o Cristo retorna ao mundo espiritual, é quem referenciou o trabalho dos apóstolos. Então ela tem uma importância muito grande no cristianismo. Depois que o Cristo se vai, ela que dá a referência para aqueles apóstolos de juntar lá em Éfeso. Quando ela fica lá em Éfeso, ela começa a trazer o seu depoimento do que o seu filho fez. Porque ela pode não ter sido registrado as passagens dela aqui nos Evangelhos, mas ela teve presente em todas as passagens com o Cristo, todas. Então o Evangelho de Lucas é tido como o Evangelho de Maria, porque lá tem uma visão diferenciada e direciona que tenha sido ela que passou direto para Lucas, porque o Lucas não conheceu Jesus diretamente, mas esteve com Maria. Então nós temos aí os apóstolos, temos os servos, temos Marias, temos Jesus no nosso orbe. E aí a gente fica questionando, né? Quem são esses seres que estão aqui? Quem somos nós aqui nesse momento? Foram realizadas 2 reuniões importantes com os espíritos puros. Um para falar para Jesus Cristo que ele teria uma responsabilidade de administrar o planeta Terra e fazer um pouco da nebulosa foi dado a ele. E uma segunda reunião foi quando foi para se decidir a vinda dele nesse orbe. Então lá
é bem possível que tenha sido bem organizado quem seria sua mãe, quem seriam os apóstolos, porque a espiritualidade não trabalha com de repente, com o acaso. Tudo há uma organização. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 96, segunda parte, é feita essa pergunta. Allan Kardec pergunta aos espíritos: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Todos nós somos iguais ou há hierarquia entre nós? Sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados da mesma maneira, mas somos diferentes em ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Foi a resposta que os espíritos deram. Ou seja, quanto mais eu me aproximo do bem, eu estou mais próximo de Deus, eu estou mais puro. Quanto mais eu estou distante do bem, o que a gente chama de mal, nós ainda somos bem rudes. E a predominância no planeta Terra é a questão da matéria. Quanto mais apegado à matéria sou, qual o desenvolvimento que eu tenho? E quanto mais distante da matéria eu tenho, mais pureza eu também tenho. E também no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec também pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ou seja, o tipo mais perfeito se chama Jesus, porque ele está mais próximo, tanto é que ele fala: eu e o Pai somos um em pensamento. Então Jesus é o nosso espírito mais puro que vai servir de modelo e guia. E Maria? Por muito tempo foi vendido, falado que Maria está acima de Deus, que Maria é acima de Jesus. Então, vamos procurar entender essa situação. E Maria? Temos aí a figura de Chico Xavier. Chico Xavier queria muito conhecer Maria, tanto é que seu trabalho foi direcionado para as mães, para aquelas mães que perderam seus filhos, e como consolo, ele psicografava cartas direcionadas a essas mães para acalmar o coração delas, para falar que a vida continua, que não há um ponto final, que nós estamos aqui só por um momento. É uma sala de aula, é uma existência, é um aprendizado. E ele psicografou várias cartas direcionadas às mães. E ele queria, no Dia das Mães, oferecer uma homenagem às mães com o retrato de Maria. E ele teve uma conversa com o Emmanuel, falando assim: Emmanuel, você pode ir lá em Ana Maria e ver como como que ela é, para você me dizer? Aí Emmanuel fala assim: Chico, você está doido? Aonde que eu não tenho essa moral toda ainda para me aproximar de Jesus? Eu sou ainda muito longe. Ela está além e eu estou aqui ainda nas minhas dificuldades. Aí o Chico fala assim: aí ele se lembra que leu num livro que lá no hospital de Maria de Nazaré tinha uma foto dela. Aí ele fala assim: mas no hospital você pode ir, né? Aí ele fala assim: posso. Aí ele vai nesse hospital, o Emmanuel, né? Vai lá, aí volta para Chico. Chico, ela é assim, 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 assim. E o Chico fala: não, mas eu não entendi. Aí os dois chegam a uma conclusão, que eles tinham que fazer um retrato falado. Aí chama Vicente Avelar, que faz esse retrato falado durante 20 sessões, até fala assim: não. Aí Emmanuel fala: não, é isso mesmo. Aqui foi quando ele recebeu o retrato de Maria, conforme Emmanuel estava falando psicografando, não, fazendo o retrato falado, né?
E a foto é essa. E ela é muito linda. Gente, ela é muito linda. E quais são as qualidades de Maria? Maria em hebraico se chama-se Miriam, Senhora da Luz. Ela é filha de Joaquim e Ana, nasceu em Nazaré, na Galileia. Nazaré é a periferia, é a favela. Ela não nasceu no centro urbano, era um lugar muito pequenininho, aonde não tinha expressão nenhuma, mas era lá que ela vivia, foi lá que ela nasceu. Ela tem uma educação diferenciada. A sua mãe já tem em idade avançada. E ela tem uma educação diferenciada, é levada ao templo, aonde ela é educada. Diz que ela chegou lá aos 3, 4 anos e lá ficou. Aí depois disso não tem mais referência nos evangelhos sobre a questão da mãe e do pai de Maria. Mas lá em Maria de Nazaré, Espírito de Meramês, ele também fala dessa questão, dessa educação diferenciada. E no Evangelho de Tiago também fala que ela que recebeu todas as instruções do templo, de como vivia, eram ordens religiosas que eles estavam subordinados. E Maria teve essa participação desde muito cedo. Depois, lá por 14, 16 anos, ela recebe a visita do anjo Gabriel, aonde ela vai ser anunciado que ela vai gerar o Mestre Jesus. E aqui tem muita celeuma, se ela era isso, se ela era virgem, se ela não era. O fato é, que espírito é esse, tão nobre, que tem essa missão? E ela prontamente vai falar assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra a sua vontade. Se nós imaginarmos hoje uma garota de 14, 16 anos, ou até nós mesmos, quando recebe alguma tarefa para fazer, a gente dá um passo atrás e fala assim: não, ainda não estou pronta, ainda não é minha hora. E ela não, ela se põe ali, se prostra diante daquela missão de uma maneira de uma entrega tão assim, de uma entrega tão misericordiosa, com a certeza que aquilo ela daria conta. E nós, muitas das vezes, coisas pequenas, a gente dá um passo atrás. Então Maria vem da onde? Aonde Maria está posicionada como espírito? Ela vem de esferas superiores. Ela é acima de Deus, é acima de Jesus? Não. Jesus é um espírito superior a ela, mas ela já está tão próxima da pureza, que ela tem todo o padrão vibratório para que Jesus Cristo possa vir e ela gestar ele e também continuar caminhando com ele durante toda a passagem que ele teve aqui. E isso a gente vai encontrar no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel nos traz. E ela foi escolhida pelas virtudes que ela tem. Foi escolhida, foi preparada pelas suas fibras morais em estágio elevado. Diz que ela levou de 800 a 1000 anos para fazer os ajustes perispirituais para ela poder estar aqui no meio do planeta Terra. Então imagina o quanto de evolução que esse espírito é. E ela foi preparada para ser a mãe, e não somente progenitora, a mãe, aquela que tem um olhar além. Não só a mãe que recebe nos braços e deixa que Deus toma de conta. Não, ela foi a mãe ali presente em todo momento que Jesus estava, ela estava presente. Embora não há no registro, mas ela estava ali, junto, ombreando passo a passo com Jesus, não abandonando ele em momento algum. E essa fala está em Lázaro Redivivo, que também é um livro. Então Maria nos presta essas virtudes em questão de docilidade, que sensibilizam corações.
pela sua simplicidade e humildade. Porque se fosse muito de nós que estivéssemos esperando Cristo, tendo a certeza, não teria passado um terço do que ela passou. Já falaria assim, estou com o rei na barriga. E aí a gente não faria mais nada. E ela, muito pelo contrário, ela se faz muito humilde, passa por dificuldades com José, que vai para um lado, vai por outro, porque o governo da época sabe que vai chegar um rei e quer dizimar todas as crianças, e aí José ainda a protege o Cristo também. Então ela é conhecida por Ave Maria, cheia de graça, Rainha dos Anjos, Maria, Mãe Santíssima e Maria Imaculada. Ou seja, ela não veio à Terra porque ela foi degradada, como muitos de Capela foram, para vir ajustar conta, como muitos de nós estamos aqui. Ela não, ela veio em missão, ela não tinha compromisso nenhum de reajuste nessas questões com o planeta Terra, mas ela veio em missão. E depois que ela desencarnou, é relatado no livro Memórias de um Suicida, pela Ivone do Amaral Pereira, que tem um hospital, Maria de Nazaré, aonde se faz o acolhimento daquelas pessoas que cometeram o desatino do suicídio. E lá tem uma legião dos servos de Maria, que trabalha inspirado em Maria. E aí Maria nos mostra o quanto ela é comprometida com a causa do Cristo. Eis-me aqui, uma maternidade plena, uma maternidade universal. A maternidade plena, ao oferecer o seu corpo para gestar uma criação divina. E muitos de nós, muitas das vezes aqui, a gente dá um recuo e fala, não, o meu corpo eu não vou ceder, eu não vou ter essa gravidez. E aí a gente toma uma decisão que muitas das vezes muda o contexto de nossa vida. Já pensou se Maria, naquele momento, se ela, ao invés dela falar assim, eis-me aqui, ela fala assim, não, eu não vou, estou fora, eu não vou assumir esse compromisso, o que seria? Será que teria outra pessoa tão preparada para assumir esse compromisso naquele momento? O que seria hoje? Então, quando a espiritualidade nos traz alguém, a nossa vida, o nosso comprometimento, seja lá um marido, um filho, uma sogra, a gente sabe que não é à toa, que existe uma programação. Então, a maternidade universal, Maria está por todos nós, com um olhar atento, sempre ali presente, pela abnegação que ela tem. Pelo perdão incondicional. Ela, mesmo vendo o filho dela transpassado com a lança no seu peito, ela ainda não condena ninguém, só questiona aonde estavam aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, há tantos que ele fez bem e nenhum naquele momento ficou presente para aquela situação, mas ela estava ali. Então, o perdão incondicional, porque ela também vai depois conversar com Judas, não criticando, não condenando, muito pelo contrário. E no livro fala sobre isso, como foi o encontro dela com Judas lá aonde ele se encontrava. Tem uma carta também uma fala dele que é muito emocionante, que vale a pena ler. Então é uma capacidade de servir, aprender o amor através do serviço. Então nós aprendemos servindo, aprendemos a amar servindo. E o amor incondicional, amar cada um, a cada pessoa, é essa Maria, que está aqui na nossa hora de aflição, realmente a gente fala, oh Maria, me protege. E a gente vê isso muito com o pessoal da Igreja Católica, o tanto que eles são abnegados a ela, sabem da importância. Os irmãos evangélicos, eles têm uma fala também muito interessante.
a favor de Maria, só que eles não põem Maria acima de Jesus, mas eles têm essa reverência a Maria, sim. É lógico que tem alguns que realmente, mas não são todos evangélicos, eles têm um respeito sim por Maria. E nós, como espíritas, sabemos que Maria é um espírito superior, que está aí também para nos proteger, nos orientar, tem um olhar atento a cada um de nós. Então, voltando ao nosso estudo, então ela pode ser muito bem interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo. Porque nas bodas de Caná, Jesus fala, eu não estou pronto ainda não é minha hora. E ela não, ela fala, ela dá a ordem, sabe que vai ser cumprida, porque sabe que seu filho, ele é um ser diferente, mas ele a respeita como mãe. E é às vezes com imensas aflições que recorremos a Maria. Voltemos à festa de bodas, né, para ver qual foi a situação lá. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere à paisagem dolorosa. Não é. Naquele momento, Maria está pedindo por uma alegria, por uma felicidade, que é o vinho que tinha acabado, mas é o vinho. Ela vai lá e pede a Jesus e fala aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. E os servos? Vamos dar continuidade a essa história. O que acontece? Maria se volta aos servos, os servos vai a Jesus. Jesus fala, tem uma talha lá, uns recipientes, com um pouco de água que os judeus usavam para a sua purificação. Jesus manda que os servos vá e encham cubra com água, todo. Só que tem um problema, as fontes não tinham torneira para encher aquelas vasilhames, ali não tem torneira, os poços eram longe, era de 800 metros mais ou menos. Já pensou em encher um tambor de 34 litros mais ou menos e voltar com esse tambor para que fosse resolvido o problema? Mas o grande problema eu vim atrás de vinho, ele me manda buscar água. Mas os servos, como eles tinham ouvido Maria, né? Então eles atendem a Maria e vão buscar a água que Jesus mandou. Chegando, está tudo cheio, ele falou assim, agora leve para aquela pessoa ali responsável pela festa, que tem lá o mestre de cerimônia. Aí os servos falaram assim, esse homem está doido, né? Porque manda eu encher a talha com água, e agora está mandando que eu leve para o outro provar? E dito e feito, chegando lá, era vinho, e vinho da melhor qualidade. Então, o mestre lá da cerimônia fala, para os noivos, vocês guardaram o melhor vinho para o final. Geralmente a gente distribui o melhor vinho no começo e o que não é tão bom assim no final. E aqui nessa festa não. Então o que nós vemos? Que, embora seja um momento de festa, seria de aflição para aqueles que promoveram a festa, mas Maria está ali presente. E o episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Vamos trazer para a nossa vida? Como servos, será que nós estamos recorrendo ao que Jesus disse para nós? E aí, geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sente órfão de ânimo ou necessitados de alegria. Não somos nós os aflitos? Vinde a mim os aflitos. Está lá na bem-aventurança. Foi que Jesus veio trazer para nós. E quem é aflito? Todos nós. Então todos nós podemos recorrer a Maria? Com certeza. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. O pai é mais duro, é mais severo. E os filhos muitas das vezes chegam à mãe por um abraço. Querem só um abraço, um beijo, uma palavra amena, uma palavra de conforto, uma palavra que edifica. E nós, como mãe, temos que ter um olhar atento aos filhos.
também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Só que aqui no planeta Terra nós ficamos encantados com as coisas que estão aqui. Nós nos encantamos. E ao nos encantarmos, nós nos perdemos pelas nossas sensações, pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelas sensações. E muitas das vezes a gente quer ter a felicidade imediata, o prazer imediato. E muitas das vezes o vinho acabou. E tendo acabado, onde é que nós vamos buscar? Em que fonte nós vamos buscar esse vinho da alegria, da felicidade? Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Isso significa que ainda fazemos guerra, ainda falamos mal dos outros, ainda vemos o irmão caído no meio da rua, ainda não conseguimos lidar com essas situações, aonde o sistema que nós vivemos, o capitalista, é cruel, que nos afasta do Cristo. Muitas das vezes falamos que somos cristãos, mas aí quando a gente vai olhar direitinho, nós ainda não estamos conseguindo fazer essa comunhão com o Cristo. E nesse grande concerto de ideia renovadora, somos serventes humildes. Nessa casa espírita, nós temos os estudos que nos abrem uma visão maior de horizonte, para entendermos melhor o que é uma passagem aqui, o que é essa experiência aqui na Terra. Que muitas das vezes nós queremos ser felizes, e felizes aqui e agora. Não compreendemos muitas vezes a família que temos, o marido que temos, o filho que temos, as respostas que os filhos nos dão, as respostas que nós damos aos outros. E com o estudo que nós temos, nós podemos ampliar nossa visão e falar, eis-me aqui, e não abandonar a tarefa que nós mesmos nos programamos para cumprir. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio, é profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. Então esse milagre que foi feito nas bodas de Caná, que chama-se de milagre, foi o início do trabalho que marcou a vida de Jesus. E a partir dali, ele não ficou por muito tempo na cidade e já começou o seu serviço de divulgação do cristianismo, do evangelho, da boa nova. Que sejamos nós também o vinho. Se somos água, que nos transformemos em vinho, que procuremos nos melhorarmos a cada vez mais. E escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estamos fazendo tudo o quanto o Mestre nos disse. E por fim, eu pedi ao irmão Paulo para fazer uma música, ou cantar uma música em homenagem a Maria, como uma gratidão do que ela fez por nós. Porque a vida dela foi uma vida de sacrifício. E nós fomos acolhidos por Maria, que está velando por nós toda vez. Tem a hora do Ângelus, às 6 horas, não é coisa só daqui desse planeta, não. Vem de outras esferas. Então, que nesse momento nos unamos na figura aqui de Maria, fazemos uma introspecção e perguntemos, será que nós estamos fazendo o que ele disse? Mas esse nós é o nosso nós individual. E aí nós vamos sentir o manto de Maria em nossa vida. E que nesse momento, quem tem dificuldades, que está com algum problema, também peça por Maria nesse momento. Por alguém que está passando por dificuldade, alguém que está no hospital.
Vamos pedir, vamos intervir, vamos interceder em nome da Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nos domínios da desventura. Bendita sois vós, a rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Ave, Ave Maria, bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjos de nossas vidas.